dar boas-vindas a todos presentes para a defesa de dissertação de mestrado do aluno Rafael Baptini Pestana. Bem, nos últimos anos tem havido um aumento expressivo do consumo de energia e uma redução grande da capacidade de fornecimento pelos estados. E face a esses novos desafios que a sociedade traz para a comunidade científica, a energia nuclear voltou a se tornar uma opção segura, uma opção factível para a complementação da matriz energética de diversos países, inclusive do Brasil. Face a esse aumento, apesar das dificuldades que a energia nuclear passa periodicamente, né, e face a esses novos desafios, a Agência Internacional de Energia Atômica tem investido uma grande energia, principalmente na área de segurança nuclear, uma vez que os processos, os sistemas que levam ao uso da tecnologia nuclear para fins pacíficos podem também, de alguma forma, levar para o que nós chamamos tecnicamente do uso não autorizado de materiais nucleares. Dentro desse contexto, a Agência Internacional de Energia Atômica e os órgãos regulamentadores têm feito esforços não só na ampliação dos sistemas de regulamentação e controle, assim como também na área de formação de pessoal, principalmente para essa área de segurança nuclear. Eu estou participando, a partir do ano que vem, de um comitê da agência que está avaliando a abertura, um currículo, uma grade mínima para a formação de profissionais nessa área. Nós aqui no IPEM, Comissão Nacional de Energia Nuclear, é uma signatária do Tratado de Não Proliferação Nuclear, é uma signatária da Agência Internacional de Energia Atômica e também tem como missão o apoio a essas atividades na área de segurança nuclear, notadamente, dentre elas, na área de salvaguardas e, mais recentemente, na área forense nuclear. Na nossa equipe, na nossa instituição, no IPEM, esses esforços eles já completam mais de 10 anos, né? E hoje nós estamos aqui dando continuidade a esses esforços, né, para a defesa da dissertação de mestrado do Rafael e, cumprindo a liturgia exigida aqui pela Casa, eu informo aos senhores que isso é uma audiência pública e é uma audiência pública para a defesa de dissertação de mestrado do candidato Rafael Cardoso Baptini Pestana. São só 3 anos de convivência e tem alguma dificuldade, né? Do Programa de Tecnologia Nuclear, do Instituto de Pesquisas Energéticas Nucleares, dentro do Programa de Pós-Graduação da Universidade de São Paulo. Para avaliar o trabalho, nós temos a honra, o prazer, e já agradecemos a presença do professor Dr. Olívio Pereira de Oliveira Júnior, membro titular dessa banca, pesquisador sênior do IPEM, pesquisador sênior do Centro Tecnológico da Marinha no Estado de São Paulo. Convidamos também a professora doutora Roseli Fernandes Genari, titular dessa banca, docente externo ao programa nuclear, mas professora docente do Estudo de Física da Universidade de São Paulo. E eu, Jorge Eduardo Sarquis, presidente dessa banca e, por coincidência, orientador do Rafael. Então, a defesa será em 3 etapas. Na primeira etapa, o Rafael terá cerca de 40 minutos para apresentar os principais fundamentos e conclusões do seu trabalho. Numa segunda etapa, nós vamos para um debate, uma arguição dos membros titulares e o aluno, e, finalmente, a terceira e última etapa, a conclusão e o referendo do resultado. Então, Rafael, você tem 40 minutos, fique à vontade. Obrigado.
todos. Primeiramente, gostaria de agradecer a presença da banca, doutora Roseli, doutor Olívio, e dos meus amigos aqui presentes. Estou aqui hoje para defender a minha dissertação de mestrado intitulada Identificação de assinaturas de urânio em amostras de esfregaços, swipe samples, para a verificação de atividades nucleares para os fins de salvaguarda nucleares. Pode-se dizer que a era nuclear moderna ela teve início na década de 1940. Desde então, diversos eventos mostraram a necessidade de procedimentos de controle e regulamentação da tecnologia nuclear, uma vez que os processos que levam ao seu uso para fins civis ou militares são essencialmente ou basicamente similares. Esses processos eles estão inseridos naquilo que conhecemos como ciclo do combustível nuclear, que são um conjunto de operações que envolvem a fabricação do combustível, o seu uso e o reprocessamento desse combustível nuclear. Dentro do ciclo existem as etapas que são consideradas críticas, que são as etapas de enriquecimento, onde se pode produzir urânio altamente enriquecido, bem como a etapa de reprocessamento, onde se pode separar o plutônio formado nos combustíveis já queimados. Esses dois tipos de materiais eles podem ser desviados dessas etapas para uma possível fabricação de armas nucleares. Como consequência direta do programa Átomos para a Paz, em 1957 foi criada a Agência Internacional de Energia Atômica, que é um órgão intergovernamental, fiscalizador e regulamentador, assim como educacional. Ela é o principal órgão internacional no âmbito que diz respeito à segurança e fiscalização da tecnologia nuclear. E atualmente conta com cerca de 159 Estados-membros, dentre eles o Brasil. A agência tem como objetivo a promoção do uso civil da energia nuclear, a cooperação científica e técnica do uso pacífico dessa tecnologia, assim como promover no mundo segurança. Mas como ela faz isso? Através de um regime de não proliferação, no qual está inserido as salvaguardas do material nuclear, o controle de exportações e a proteção física. Essas três elas formam um tripé de sustentação do regime de não proliferação. O controle de exportações está relacionado com fornecimento de material e tecnologia, assim como equipamentos nucleares. A proteção física é uma proteção contra apropriação, roubo e outros tipos de atividades ilícitas. As salvaguardas de material nuclear são medidas destinadas à proteção e controle desse material nuclear existente em qualquer planta do ciclo do combustível, evitando assim a sua dispersão e o uso não autorizado. E elas vêm sendo aplicadas há mais de 30 anos. Em 1991, durante as suas inspeções, a Agência Internacional de Energia Atômica descobriu um programa clandestino de armas nucleares em instalações não declaradas no Iraque. Mesmo o Iraque sendo um Estado-membro da agência, e portanto ele havia se comprometido a utilizar suas atividades apenas para fins pacíficos. Desse modo, foi identificado que o sistema ele não era capaz de detectar atividades nucleares ilícitas em locais não declarados. E, portanto, o sistema o sistema daquela época deveria ser revisto e de alguma forma fortalecido. Seguindo recomendações de especialistas na área de salvaguardas da agência, foi criado o programa 93+2, que ampliaria os poderes da agência aplicando medidas de fortalecimento ao sistema de salvaguardas. Medidas tais quais as verificações independentes dos relatórios fornecidos pelos estados, o uso de inspeções não anunciadas, as verificações em locais não declarados pelo estado e o uso de amostragens ambientais. Essas amostragens elas podem ser do mais variado tipo, podendo ser amostras de solo, amostras de vegetação, ar, amostras de sedimentos, água
e também amostra de esfregaços. Esse tipo de amostragem é parte do princípio de qualquer manipulação de material nuclear, não importando o quão estanque e selado é a instalação, essa instalação emite pequenas partículas de material processado ao meio ambiente. Essas partículas emitidas, elas carregam uma assinatura nuclear relacionada com os processos que elas são produzidas, indicando assim indícios de tipo de atividade nuclear que estão diretamente relacionados com o ciclo do combustível nuclear. Essas assinaturas, elas são características específicas do material que permitem a sua distinção, origem e idade. Essas características, elas levam a uma identificação de atividade nuclear. Elas podem ser assinaturas químicas que estão relacionadas com o composto de urânio, diretamente relacionadas com a etapa do ciclo do combustível. Elas podem ser isotópicas, cada isótopo ele traz uma informação diferenciada. Elas podem ser físicas, através das suas características morfológicas, textura, e elas podem nos indicar a rota de produção e qual composto é o de urânio. Assim como a assinatura elementar, que são análises de terras raras, elementos majoritários, minoritários e traços, nos quais traz a informação sobre origem e localização geográfica. Então, o desafio é extrair a maior quantidade de informações, assinaturas, do urânio, dessas amostras coletadas, a fim de identificar uma atividade nuclear. Os esfregaços, eles tornaram-se uma das ferramentas mais importantes numa inspeção de salvaguarda. Ela é uma técnica de coleta. Como nós podemos ver nessa figura, basicamente é um pedaço de tecido, onde esse tecido ele é esfregado sobre uma superfície que ali possa conter partículas de material nuclear depositado. Ela é uma amostragem dinâmica, isto é, ela pode conter vestígios de atividades passadas, assim como atividades atuais, desenvolvidas dentro da instalação. Elas podem ser analisadas do mais variado tipo de técnicas analíticas, basicamente utilizando técnicas de espectrometria de massas e microscópios eletrônicos. Essa análise ela pode ser feita individual, então faz uma análise pontual numa partícula, onde se obtém informação apenas daquela partícula, ou se pode fazer uma análise total, chamada de bulk analysis, onde você tem uma informação sobre a composição isotópica média de todas aquelas partículas encontradas no esfregaço. Esse trabalho tem como objetivo consiste em trazer uma contribuição às atividades de salvaguardas do país. Será proposto uma nova estratégia a fim de obter a maior quantidade de informações presentes nessas amostras de esfregaços e relacionar elas com as atividades nucleares. De uma forma, nós queremos saber quais as informações que essas amostras de esfregaço podem nos trazer. Será utilizado como estudo de caso, nesse trabalho, uma planta de reconversão do centro do combustível nuclear aqui do IPEM. Foi feita amostragens fora da instalação, uma forma de amostragem não intrusiva, assim como foi também feita a amostragem dentro da instalação. Os esfregaços serão submetidos a uma sequência de ensaios a fim de obter essas informações. Primeiramente, será verificada a presença de radiação. Segundo, será feita em um microscópio eletrônico uma análise química e morfológica, a fim de obter as informações, as assinaturas químicas e físicas. Depois, destruindo a amostra, será feita uma análise isotópica por CPMS, a fim de obter as assinaturas isotópicas da amostra. Para tal, serão utilizados equipamentos: um contador alfa, Ludwig 2929, um microscópio eletrônico de varredura, o Tabletop TM3000 da Hitachi, e um ICP-MS da Agilent 7500CE para análise isotópica. Primeiramente, foi medida a radioatividade desse material. E através dessa equação, dessa relação matemática, leva em consideração as contagens alfas, contagens do branco e parâmetros de construção do equipamento, foi obtida a atividade medida alfa dessa amostra, em becquerel.
Nós podemos relacionar essa atividade medida com uma atividade empírica, seguindo essa relação, que é em função do enriquecimento da amostra, que tem como resultado becquerel por grama. A relação entre as duas, nós podemos ter uma estimativa da massa de urânio contida nesses regaços. Mas o mais importante nessa análise é que, através da atividade medida, nós podemos aumentar a probabilidade de obter uma amostra mais representativa no local de coleta. Com a ajuda de uma fita dupla face, foi coletada as partículas do esfregaço e essa fita foi colada diretamente ao porta-amostra e levado ao microscópio eletrônico. Podemos obter informações de composição química das partículas e morfológica e de uma forma caracterizando esse composto de urânio. Para comparação entre os métodos, foram selecionadas 5 amostras, onde cada uma foi cortada ao meio e cada metade submetida ao processo. O processo proposto nesse trabalho, que é um processo derivado de lixiviação assistida por ultrassom, e o processo clássico, o processo tradicional de digestão total, que basicamente envolve uma calcinação desse material, desse esfregaço, realizada uma separação cromatográfica e o urânio lido em CPMS. O processo de lixiviação assistida por ultrassom foi proposto por Buchmann. Basicamente consiste em um tubo Falcon de 50 ml, foi colocado 20 gramas de ácido nítrico, 2%, e o esfregaço. Esse sisteminha foi deixado em banho de ultrassom por 15 minutos e levado à centrífuga, e o seu sobrenadante foi analisado por CTMS. Para análise com digestão total, nós seguimos um procedimento proposto por Williams em 2005, no qual nós pegamos o esfregaço, calcinamos esse material em mufla, o resíduo, as cinzas, foi dissolvido em ácido nítrico, seguindo essas etapas, e otimizado o estado de oxidação do urânio, necessário para a extração cromatográfica. Então, realizada a extração, o urânio foi diluído em HCl 0,1 molar e levado ao CPMS para leitura isotópica. Serão utilizados nesse trabalho conceitos metrológicos e os resultados serão apresentados como média das medições, mais ou menos uma incerteza expandida com um nível de confiança de 95%. Começando os resultados de atividade dos esfregaços. Nessa coluna, nós podemos ver a atividade medida, que é aquela obtida pelo contador, alfa. Aqui a atividade empírica, aquela obtida pela relação matemática. E a relação entre as duas, nós podemos ter a massa de urânio, A amostra com maior atividade foi a amostra 16. E nós conseguimos massa de urânio variando de 0,07 miligramas até 29 miligramas. Esta é uma imagem de uma amostra real de esfregaço. Nós podemos verificar nela a quantidade de partículas presentes em um tipo dessa amostra. E partículas que não são do nosso interesse. Daí a dificuldade de se encontrar uma partícula de urânio dentro de uma amostra tão complexa desse jeito. A amostra 16, aquela que teve a maior atividade medida, é uma amostra do interior da instalação. E nós conseguimos identificar com microscopia diversas partículas de urânio. E a área média obtida por essas partículas analisadas foram em torno de 1.100 micrômetros quadrados. É uma área relativamente grande, se a gente comparar com as amostras externas, no qual também foi identificada partículas de urânio, porém com uma área muito menor, uma área de 10 micrômetros quadrados, sendo mais ou menos 100 vezes menor do que aquelas encontradas no interior da instalação. A fim de identificar essas partículas contidas no esfregaço, foi montada uma base de dados dos principais compostos de urânio encontrados no ciclo do combustível, a fim de verificar suas morfologias, suas características e relacionar com aquelas partículas encontradas no esfregaço.
formando assim uma base de dados. Partículas de UF4 produzidas por uma rota específica, segundo Saliba Silva, apresenta esse tipo de característica morfológica, uma característica mais porosa. E a reação de hidrólise do F6, elas formam partículas esféricas, sendo o composto UO2F2. E no presente trabalho foi possível identificar partículas bem semelhantes a essas encontradas na literatura. Na amostra 16, aquela com maior atividade do interior da instalação, nós conseguimos obter uma partícula bem parecida com as características morfológicas do padrão de UF4. Assim como na amostra 3, na amostra externa, também foi possível identificar partículas esféricas de UO2F2. Nós podemos ver que elas têm tamanhos bem semelhantes àqueles da nossa base de dados. A fim de reforçar que aquela partícula na amostra 16 é uma partícula de UF4, foi realizada uma análise de DDS no padrão francês UF4, obtendo valores de 80,4% para flúor e cerca de 19% para urânio. Feita a mesma análise pontual na partícula encontrada no esfregaço, nós obtemos resultados de 81,3% de flúor e cerca de 18,19% para urânio, obtendo assim erros relativos de 4,6% para urânio e 1,1% para flúor. Então, até o momento, pela análise radioativa e análise de microscopia, foi possível identificar as assinaturas químicas e físicas. Foi obtida radioatividade, existe material radioativo nos esfregaços. Foi possível identificar dois tipos de compostos de urânio e suas possíveis rotas químicas de produção. Para análise isotópica de CPMS. Nessa tabela estão dispostos os dados para as razões 234, 238, 58 e 68, para a comparação entre os métodos de digestão total e lixiviação. Aqui eu gostaria de salientar que foi identificada a presença de o isótopo 236 nas amostras. Isso nos leva a crer que esse material ele é proveniente de reprocessamento. Os dados das razões 5 e 8 da tabela anterior foi disposto nesse gráfico de barras, no qual nós podemos ver na mesma amostra significativas diferenças entre elas. Isso pode ser atribuído à não homogeneidade dessa amostra. Lembrando que essas amostragens foi cortada, essa amostra foi cortada ao meio e cada metade foi submetido a um processo. Nessa tabela estão dispostos os valores de incertezas expandidas percentuais, encontradas em dois trabalhos da literatura, para as amostras de esfregaços, e os valores para os dois estudos desse trabalho. Nós podemos verificar que os nossos resultados estão dentro daqueles que estão em boa concordância com os encontrados na literatura. Lembrando que a autora Godoy, ela é representante da agência e é um laboratório de análise de esfregaços da Agência Internacional de Energia Atômica. Foi também quantificado o branco do processo de lixiviação e ultrassom, obtendo esse resultado, assim como o limite de detecção e o limite de quantificação para o processo de lixiviação. Dispondo todos os resultados de fração atômica obtidas para as amostras analisadas por CPMS, nós podemos verificar que foi possível encontrar enriquecimento nas amostras externas. As amostras coletadas fora da instalação, nós chegamos a obter 6% de enriquecimento nessas amostras. E a amostra com maior enriquecimento encontrado foi a amostra 32, cerca de 18%. A instalação ela trabalha com 20%. Essa queda da fração atômica nas amostras pode ser devido à presença de urânio natural no meio ambiente e também à manipulação de urânio natural, que a instalação também manipula. Dessa forma, todas as assinaturas encontradas nos esfregaços foram, além da presença de radiação, material radioativo nos esfregaços, foi possível identificar dois compostos de urânio e suas possíveis rotas químicas. Foi possível a identificação
da leitura do isótopo 236 do urânio, no qual nos remete que essas amostras são provenientes de amostras de reprocessamento. Foi possível identificar 6% de enriquecimento em amostras coletadas fora da instalação e 18% das amostras de enriquecimento na amostra interna. Então, nós verificamos a importância do uso de técnicas complementares, trazendo importantes subsídios para a interpretação das informações trazidas pelas amostras de fregaços na verificação das atividades nucleares em estados sob salvaguardas. A estratégia adotada, ela se mostrou ter um grande potencial, sendo uma importante ferramenta na análise dos fregaços. Primeiramente, com a atividade, nós podemos ter, em situações reais, aumentar a probabilidade de obter uma amostragem mais representativa no local da coleta. Na análise de microscópio do método de IDS, foi possível a identificação de compostos de urânio, sua possível rota química e suas características morfológicas, tudo isso sem destruir a amostra. Uma característica da microscopia é também ela orienta a escolha do processo de digestão. Uma vez que foi verificada uma partícula sinterizada, por exemplo, no esfregaço, nós temos que mudar nosso processo de digestão, porque apenas com ácido clorídrico, o ácido nítrico 2%, não dissolve esse tipo de partícula. Possivelmente devemos adicionar ácido fluorídrico, HF. E também a importância da base de dados, né? Que é ela que a gente vai comparar as partículas encontradas no esfregaço com as partículas dos padrões e dos compostos presentes no ciclo do combustível. O método proposto de lixiviação em ultrassom é um método que reduz os passos de preparação, diminuindo assim o risco de contaminação cruzada, tornando-se um método rápido, comparado àquele método tradicional que a gente utiliza de digestão total, sendo simples também e eficiente. Fruto desse trabalho, nesses 2 anos, eu tive 2 trabalhos publicados em jornais internacionais. Participei de um curso de não proliferação nuclear e salvaguardas nucleares na Itália, promovido pela ESARD, do JRC, no começo desse ano. E tive também 5 trabalhos aceitos para publicação no INAC desse ano também. Muito obrigado. Bom, obrigado, Rafael. Terminou. Foi muito rápido. Não, excelente. Bom, então eu convido agora a professora Olivia, a professora Roseli, para dirigirmos a banca para o início das avaliações. Bom, então, dando início à segunda etapa do processo de análise do projeto do Rafael Pestana, eu passo inicialmente a tradução nossa da discussão, sem solicitar a primeira palavra ao membro externo. Então, peço licença ao Olívio e passo a palavra então à professora Roseli, nossa colega de física, para os seus comentários, críticas e evoluções. Bom, Rafael, em primeiro lugar, né, gostaria de agradecer a você, lógico, ao Dr. Sarkis, pelo trabalho muito enriquecedor. E uma das coisas que me chamou a atenção no seu trabalho é que eu praticamente não tive que corrigir em português. Isso é uma coisa que, infelizmente, está se tornando cada vez mais raro, né? Agradeço a minha mãe que me ajudou também.
dei uma mãozinha. Eu só fiz isso. E é o Zé livro que tomamos durante a correção. Ajudou também. Porque as pessoas esquecem um pouco desse cuidado, né? E fica, afinal, um trabalho científico que está todo mundo tem que ter todo esse cuidado. Só tem ali um erro, um Z, não é? Mas tirando para perfeito. Sobre o teu trabalho, eu gostei muito dessa parte de introdução. Acho que a parte da introdução do teu levantamento histórico é um bom trabalho para estar em trabalho de mestrado, porque eu acho que faltava um pouco de compêndio em trabalhos de mestrados para uma pessoa chegar, um aluno novo, chegar e conseguir entender. E contextualizar, né? Mostrar toda a história que levou aos processos salvaguarda. Né? Eu, inclusive, já peguei o teu trabalho, mesmo sem ser a versão corrigida, já coloquei para o pessoal de Aracaju, que tem um pessoal que trabalha com a física nuclear, e aí o pessoal já falou para mim, então depois que tiver a defesa, passa a versão oficial que a gente já vai colocar na bibliografia. Tá? Legal. Então, achei muito boa essa parte. Eu só vou primeiro fazer uma recomendação. Você tem algumas figuras ali, que eu marquei aqui algumas, eu não sei se eu acabei marcando todas, que são as figuras 2, 5, 12 e 20. Não precisa olhar elas por enquanto, tá? Duas delas você até colocou aqui na sua apresentação, que estão escritas em inglês, tá? E aí a USP tem, inclusive, pedido para que isso não vá nas teses, porque eles acreditam que dificulta, porque quando, principalmente o seu trabalho, o meu trabalho de mestrado, são alunos de iniciação, está chegando, ele vai procurar